Oi, meu nome é Lua e eu fiz a Liana da peça Penitência. É? Você tem porte? A peça, ela fala sobre um tema muito sério e pesado, que é a prisão, né? Que é a pessoa ser tirada a liberdade que você só percebe o privilégio que é ter liberdade quando você é tirada a liberdade. Não poder ir na praça na frente de casa, não poder ir na padaria, não poder fazer o que quer, por decorrência de algo que você fez ou talvez nem tenha feito. Se eu pudesse, não teria problema com a polícia. Uma sacanagem que eles fazem. Como assim? Tu já se meteu alguma encrenca antes? Minha vida toda eu sempre tive problema com a autoridade. As imposições que eles fazem sempre me incomodaram. Isso não é demais, só porque acham que podem fazer isso. Já fui parada pela polícia várias vezes. Já tive problema com guarda municipal. Enfim, quem se pensa? É preto, é pobre, é pelado, é cidade. É verdade, eles têm sempre um tipo predileto de alvo, né? Tô ligado. Mais cruel de tudo isso é que como você julgar alguém, o caráter de alguém pela aparência física ou qualquer outra característica física? Cada um nasce do seu jeito, tem que ter um valor. Mais cruel é a perseguição, é o preconceito. Basta eu e meu marido andarmos na rua e já somos parados por policiais. Perguntam 10 vezes se a gente tem passagem pela polícia. Agora, felizmente, eu vou ter que dizer que sim, né? Eles fazem de tudo para tirar tudo da gente o tempo todo. Oportunidade, emprego, até dignidade do nosso nome. Sinceramente. São 3 gerações, famílias separadas, unidas apenas quando ficam trancadas. Celas, prisões, vidas abandonadas. Por ser preta e pobre, somos sentenciadas. Eu entrei cerca de 2 semanas e meia antes da apresentação. A princípio eu ia fazer uma das vozes de fundo, uma das prisioneiras da cela do lado. E eu entrei pensando em fazer a caracterização. Acontece que 1 semana depois, o ator que fazia a Liana precisou sair. E naquele caos eu falei, eu vou entrar, eu acho que eu consigo. Não é a primeira vez que eu faço uma peça, eu estou num processo com um tema pesado. Na verdade, eu acho que os temas pesados me puxam, isso numa constante da vida. Eu sou do direito, então no direito também tem temas que são muito densos. E a gente sempre está lidando também com pessoas, né? Essa peça tem uma ligação muito forte com o direito. E eu digo isso sempre, que a gente nunca pode esquecer que a gente está lidando com pessoas. E essa história, essa dramaturgia foi baseada numa situação que realmente aconteceu. Então ela, mesmo se fosse fictícia, já era densa por si só. Sendo baseada em algo que aconteceu, fica mais denso, porque a pessoa sofreu, a pessoa passou por aquilo. Então gerou-se um estresse, um até trauma em relação a isso. Mas eu acho que os temas densos, eles me atraem e eu topo porque eu entendo a importância. Tem que ter alguém lidando com os temas densos, contando essas histórias, que elas existem e elas não vão deixar de existirem, de estar ali. Essa é a função do teatro também, né? Expor as coisas. Tô aqui no corredor. Ele vai trazer a nossa janta. A gente tem que estar em forma. De uniforme, mãos pra trás, cabeça baixa. Ele vai falar o seu primeiro nome e você completa, entendeu? Jantar! Alice! Maria de Souza Marques. Dinorá! Da Silva. Liana! José Mota.
Marisa. Santana Guzmão da Costa. Maura. Ângela de Barros Carvalho. Até que enfim é brilhosa. A peça ela traz uma dimensão ali passada em 2, 3 dias dentro de uma cela neutra, que é uma sala de transição, onde as presas estão ainda para ter audiência de custódia. E dentro daquela cela de transição, onde elas estão esperando, existe uma dinâmica social. Então tem ali quem lidera, tem a que só escuta, tem a que fica de lado. Então a gente vê uma dinâmica social dentro da cela de transição. Eu convidei umas pessoas do direito para poder assistir a peça. Se eu pudesse, eu tinha levado professores para assistir a peça, porque quando a gente está estudando direito é tudo muito teórico, né? E até mesmo as pessoas que estão trabalhando com isso, muita coisa é muito teórica. Mas tudo que está escrito, toda palavra que está escrita, está tratando de vidas. Então tudo que está escrito ali no Código Penal é para punir seres humanos, é para punir pessoas, né? E essas punições não vão estar descoladas de como a sociedade é. Então, se a cultura e o aprendizado policial, a cultura policial, uma cultura racista, aquelas normas vão ser colocadas na sociedade de forma racista. Não tem ninguém neutro na sociedade. Se a polícia é incentivada a ser racista, ela vai ser racista. E ela vai procurar qualquer brecha para fazer isso. Eu não sei como foi pra você, mas pra mim, eu não aguento nem lembrar. Foi horrível. Olha, quando os policiais entravam lá na minha casa, eu chorei tanto. De soluçar. Eu também, né? Mas pelo menos, o policial foi tão bonzinho comigo, compreensivo, me puxou aqui pro peito dele pra me acalmar. Sério? Sim. No dia da audiência de custódia também, o policial me levou até o meu noivo pra gente poder se ver. Interessante, né? Pra você, como que foi isso pra você? Não chora. Se chorar é pior. Isso aqui nem é caso para flagrante, entendeu? Agora, se você ficar nervosa, a delegada vai ficar nervosa e vai te atuar como flagrante. Tá entendendo? Pra mim foi bem diferente, sabe? Ei! Tem suco. Ao decorrer da dramaturgia, da peça, fica evidente que foi tratado sobre racismo também. Porque o que aconteceu ali foi uma situação de racismo institucional. E a Alice, ela vem trazendo isso ao longo da trama e falando sobre como isso não é a primeira vez e que parece que isso ia acontecer uma hora ou outra com ela, porque a vida dela foi traçada em cima do racismo por ser uma mulher preta. É o FRJ? Hã? Ela não sabe dessa história. Não. Eu sou de outra faculdade. me expulsaram por causa da cota, eu tive que processar o FRJ e ganhei porque eu processei eles por racismo. Cara, falaram que ele não é que absurdo! Falam que você não é negro. A minha amiga, ela teve um problema com cota racial. Ele é mais branco que essa parede, gente. Que isso? Como assim? Ela tem mais ou menos o seu ponto mesmo. Qual é a FRJ? O FRJ. Selo de qualidade, o FRJ. Eu acho importante ter peças assim que expõem a realidade jurídica de situações, a materialidade. Então,
pra mim seria uma peça para se ver em congressos de direito, para se levar para a própria prisão. Ela fala como foi desumanizador e como que tira a humanidade da pessoa, e tira mesmo. A prisão, ela faz você esquecer quem você é, né? A gente entendeu isso ao longo do processo, mesmo que eu fiquei pouco tempo. Senhor, me vê um cigarro? Eu preciso ver um psicólogo. Por favor, um cigarrinho só. Por favor, eu só quero um cigarro. Por favor, um cigarro só. Por favor, um cigarro. Senhor, me dá um cigarro, por favor. Em relação ao ponto de vista jurídico, principalmente sobre o racismo, as situações precisam ser explicitadas. Porque quando a gente lê o Código Penal, a Constituição, ficam duas coisas muito evidentes. Ou que o mundo, na teoria, é muito maravilhoso, ou que aquilo ali não é feito para quem é minoria social. Parece que é, mas na prática você vê que não. Há muita discordância na doutrina jurídica, nos autores que dizem que não existe genocídio negro ou qualquer coisa desse tipo, mas o próprio direito acaba permanecendo esse tipo de situação, esse tipo de crime. No dia foi... Bom, essa peça foi feita pela FRJ, né? Dentro da FRJ, uma faculdade federal que está tendo corte de verbas há anos, que a verba hoje em dia está longe de ser o suficiente, muito longe de ser o suficiente para que as coisas funcionem. Então, junta isso com um processo que teve suas questões de pessoas saírem, de falta de comunicação entre equipe. Foi um dia caótico. Acho que o que dá pra dizer é que foi um dia caótico. Gente, não tem o que achar, não tem nada pra achar, tá um caos isso aqui. Se eu sair do desespero, a gente vai passar vergonha, a gente vai se matar. Gente, eu vou abrir uma live, vou me matar e vou traumatizar todo mundo. Gente, tô apavorada. Oi, tudo bem? A minha vida já é um caos. Caos por caos a gente ri. Eu vou me demitir. A gente ficou sem camarim até às 6 da noite, a peça era 8 da noite. Eu maquiei uma das atrizes no banheiro, em cima da bacia sanitária. Não teve passadão com luz, não teve... muitas coisas não tiveram. Grande parte do dia a gente passou ou na cantina do DCE, ou no Laguinho, que é uma praça que tem ali na parte do prédio de comunicação, resolvendo coisa, correndo pra lá, correndo pra cá. Mas eu, assim, nada disso era novo pra mim, porque eu vim do teatro periférico, né? A primeira vez que eu fiz teatro na minha vida eu era criança, num projeto da amiga do meu pai, que é um trabalho social em comunidades em Guarulhos. Depois, na adolescência, eu participei por 2 anos de um projeto da prefeitura que chama Teatro na Comunidade. E já fiz outras peças na UFRJ. Então, o teatro pra mim sempre foi isso, sempre foi esse caos mesmo. Sempre foi correria, sempre foi juntar todo mundo para poder realizar coisas. Esse coletivo que não tem muitos recursos, que corre muito para poder fazer uma maquiagem, ali outra maquiagem, para poder fazer um figurino aqui, outro ali. Então o teatro para mim sempre veio dessa forma. Mas é difícil um dia que não seja caótico, né, de peça, assim. Nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu no teatro até hoje um dia de peça, de apresentação que não fosse caótico. Acontece, teatro é isso, né? Ao vivo. Acho que isso eu amo no teatro também por isso, entendeu?
Então, não tem corte, você tem que fazer dar certo. E se não der certo, tudo bem. Assim, a gente vai ficar chateado. A gente vai ficar, meu Deus. Mas a gente segue. Eu acho que o resultado, dentro das nossas condições, foi excepcional. Dentro de tudo que aconteceu, durante o processo, com o elenco, com falta de equipe, sem poder passar as coisas, sem luz. As luzes, a gente não passou luz. Dentro de tudo isso foi excepcional. Foi excepcional e é isso, sabe? Eu vou guardar esse processo carinho, quero levar esse processo pra frente. Eu acredito nele. Eu voltaria, se eu estiver em outro estado, eu volto só pra apresentar esse processo, entendeu? Essa peça, ela tem potencial muito grande, entendeu? Essa peça, ela tem potencial muito grande. E que muitas coisas podem ficar maravilhosas com o tempo, que são boas já, e que faltou uma coisa ali, outra aqui, por não ter tempo, entendeu? Não ter o privilégio da dedicação exclusiva. A gente não teve isso. Todas as pessoas da equipe fazem 1000 outras coisas, estão fazendo faculdade, trabalham, tem família, tem casa. Não é exclusivo para o teatro e para essa montagem. Das peças que eu fiz na FJ, eu acho que foi uma das que eu mais gostei, assim, uma das que eu mais acreditei no processo. Acreditei na história ser contada. Eu acho que eu estive muito em penitência porque eu acreditei na história ser contada. Eu não entrei antes porque eu não conseguia entrar antes. Quando a Aline me contou, eu fiquei, caraca, combina muito comigo, por mais que eu não seja do direito penal. Essa peça fala muita coisa que eu quero falar, eu acredito no que está escrito ali. Mas eu não tinha como. Não tinha como eu entrar antes. Então, mas aí surgiu a oportunidade de precisar entrar no final. E aí eu entrei. E eu gostei bastante. E eu sei que eu errei. Mas é que o tempo não volta atrás, sabe? E eu nunca mais vou ver o rosto da minha filha. A minha filha, tão linda, tão perfeita. A culpa é toda minha. Eu sempre escrevi minha vida por linhas tortuosas. Eu nunca fui fácil. Eu pensava assim, tá pra nascer quem vai me colocar a cabrecha. E olha só, que ironia. Eu acho que uma das coisas que ajudou muito nos momentos caóticos foi as brincadeiras, as piadas, a descontração. Então, eu acho que isso fez as coisas serem vistas no caos com muita leveza. Então, o Jonathan sempre fazia uma piada, a Ariel também, porque a densidade desse projeto exigia que a gente tivesse leveza para poder lidar com ele. Se não tivesse, a gente ia sair todos os dias mal das peças. Ia sair. E teve ensaios que eu chorei. O documentário mostrou a lore dela bebendo. Mostrou a pergunta, aí, eu posso comprar uma brama? Não é o posso, é o quão antiético seria se eu comprasse uma brama. Aí filmou também ela comprando a brama. Qual foi da fofoca? Pelo amor de Deus, mostra aqui, câmera. Por favor, mostra pra ele. Quinta-feira, 4 da tarde. Estreia. A gente apresentamos aqui em 4 horas, ela teve uma noção de Brahma. Ai, gente, pelo amor de Deus, é muito diva, né? Com a chefe, eu vou ver agora todo mundo, assim, não tem problema. Aí eu Amiga. Uau. Teve ensaios que eu chorei por conta do que estava sendo falado e dos trabalhos ali. Então, precisa dessa leveza, né? Eu saí daquela cela depois da audiência. Desde que eu saí, eu sinto que algo mudou em mim.
estar ali dentro, diante daqueles olhares, como se pela primeira vez na minha vida eu me sentisse como alguém não humano. O que eu aprendi que eu posso continuar mesmo no caos. Eu aprendi que a Liana me trouxe uma visão de que sim, é isso. Se tá assim, a gente ri. Dá pra fazer mais nada, a gente ri. E eu aprendi que tudo tem que continuar. O teatro, pra mim, eu não atuava há um ano, tava nunca mais querendo atuar. E Penitência me fez atuar e eu consegui. Não foi como eu poderia ter sido o máximo, mas por todas as coisas que eu já falei. Mas foram coisas muito legais, assim, foi uma experiência muito boa de eu perceber que eu posso, sabe? Então, é isso. E outra coisa que eu sempre falo, a ligação do direito com a arte. As pessoas tendem superficialmente a achar que não tem ligação alguma, mas essa peça tem uma ligação absurda com o direito. É mostrar a efetivação do direito ou da falta de direito ali. É mostrar a narrativa a ser escrita com base em algo que aconteceu por conta do direito. Se o direito não existisse, a situação não tinha acontecido e essa peça não teria sido escrita. Então, existe uma ligação muito grande com o direito, que toda vez que eu vejo ela ser afirmada na arte e o direito, eu me sinto contemplada, assim, Nós estamos aqui, né? Para cumprir a nossa penitência.